Olá, viva! Sexta-feira, a Orquestra de Jazz de Águeda é protagonista de um concerto no Centro de Artes, marcado para as 21h30. Esta proposta cultural é promovida pela Pauta Humana, Associação Cultural, com sede em Águeda, e que há uma década vem promovendo o jazz como género musical no Conselho. Bruno Pinho, presidente da Pauta Humana, é o convidado do 15º Plataforma Associativa. Bem-vindo. O programa resulta do compromisso de soberania do povo em sublinhar a importância das associações para a nossa vida em sociedade. Bruno Pinho. Boa tarde. Boa tarde. O que é que se pode esperar deste concerto de sexta-feira? Posso esperar muita coisa boa. É um concerto com uma orquestra de jazz, portanto, em primeiro lugar, há muito pouco acesso a este tipo de espetáculos aqui na região. Depois, há uma pequena surpresa, sobretudo para a população com um bocadinho mais de idade que possa ir ao concerto, porque nós vamos fazer um pequeno tributo aos jazz bandistas, que eram assim que eles eram apelidados, que viveram aqui na nossa região na primeira metade do século XX. Daqueles anos de 1930, 40, 50, têm uma história muito forte na música, no jazz, digamos assim, na música dita tradicional da época, em que eram utilizados muitos instrumentos de sopro. Portanto, logo aí há uma surpresa, porque vamos encontrar algumas imagens durante o concerto de grupos como Camisas Verdes, Rua de Além, não sei se Sim, isso é um género musical que é, digamos, é mais uma proposta nesta diversidade cultural de Águeda. A orquestra foi fundada há muitos anos? A orquestra tem 3 anos, sensivelmente 4 anos. Pronto, o que nós conseguimos fazer, juntamente com o apoio da autarquia, é realizar temporadas. Portanto, cada vez que surge a possibilidade de realizar mais um concerto, nós somos 18 músicos, uma equipa bastante grande. Juntamos com as condições que nos são possíveis os músicos, trabalhamos os repertórios, fazemos sempre um repertório diferente, um concerto diferente a cada nova temporada. E pronto, e é isto. Era bom podermos trabalhar continuamente, sim. Vir num futuro conseguirmos trabalhar o ano todo, mas apesar dos 4 anos de existência, nós trabalhamos apenas por temporadas. E vocês são 18 músicos de Águeda e alguns eventualmente fora, mas essencialmente músicos. Sim, o que se procura é criar uma orquestra só com músicos de Águeda e, portanto, das periferias, das zonas locais, como Casalalber, Piedade, Oronha, essas terras todas, a mesma Arrancada do Vogo, todas estas vilas que têm as suas bandas filarmónicas e os seus músicos. Num futuro, seria uma situação ideal que os jovens que agora se estão a formar nos cursos de jazz e a estudar a música moderna pudessem ser os grandes músicos da orquestra da manhã. Mas, neste momento, apesar de ser só com músicos da região, não conseguimos, efetivamente, fazer só com pessoas de Águeda. Isso era quase impossível nesta área do jazz. Mas o que é que nos une ao jazz? O que nos une ao jazz, eu acho que acaba por ser esta tradição de que eu estava a falar, que com o passar das décadas ela foi ficando, acho eu, um bocadinho esquecida. Mas ainda na memória de muita gente, esta história dos jazz bandistas. Eu recordo a minha saudosa avó materna, aliás paterna, se bem que a materna também, que me dizia que tinha um marido que era saxofonista, não é? E clarinetista, e que eu lembro que ela, mesmo na televisão, quando via um grupo de música, ela referia-se àquilo como o jazz. Está um jazz na televisão. Quando iam a uma festa popular, diziam que iam ao jazz. Portanto, eu acho que há uma força da tradição. Depois, o que nos une é uma necessidade que alguns músicos têm de partilhar a sua música. Eu acho que, como qualquer artista, e como em qualquer área, é bom rodearmos dos melhores e daqueles que dominam aquela linguagem. Portanto, a vontade de fazer jazz, de tocar este género musical, eu acho que é o principal motor. Vocês têm uma designação, o vosso objetivo, o objetivo que está exposto na vossa página é que a Orquestra de Jazz é um laboratório para a promoção da música. Sem dúvida. Tem sido conseguido esse objetivo? Tem sido conseguido pontualmente, cá está. Não. Claro. Ainda, eu vou dizer ainda, não é? Ainda não conseguimos ter a orquestra instituída a funcionar a tempo inteiro, mas o objetivo tem sido conseguido. Nós começámos por um concerto no Agita Águeda, logo no início, quando aparecemos, e com muita proatividade, com muito esforço da nossa parte. Recordo, mas enfim,
as estantes eram muito fraquinhas, as cadeiras eram de plástico. Sim. Enfim, naquelas condições conseguimos lançar o projeto. Aí foi interessante ver como é que as pessoas, enfim, naquele evento reagiram, porque a maior parte das pessoas desconhecia, como eu acho que ainda hoje acontece. Desconhece que a orquestra está em funcionamento. Depois fizemos um concerto de tributo à obra do Zeca Afonso, com arranjos do compositor Vasco Miranda e do Rodrigo Neves, que são músicos que estiveram na orquestra e são daqui da nossa região. Portanto, aí foi muito interessante ver como é que nós conseguimos adaptar o repertório e funcionar com uma modernidade musical, com uma execução perfeita, e foi excelente. Portanto, esse objetivo, sim. Depois voltámos a refazer esses temas do Zeca Afonso, mas com uma coisa completamente única, que foi com um músico, que é o Miguel Calhás, que é um contrabaixista aqui bastante conhecido na nossa região, que encabeçou ali a orquestra, e portanto criámos um formato de concerto único, acho eu, em Portugal, que é um contrabaixista e orquestra a cantar temas do Zeca Afonso. Depois, um grande objetivo que nós tínhamos e conseguimos realizá-lo, gostávamos de implementá-lo ainda com mais vigor, que é tocarmos música original dos nossos músicos. Nós realmente temos aqui amigos e músicos conterrâneos que são belíssimos compositores, nomeadamente para este código instrumental, para a Big Band. E, portanto, nessa medida, sempre que nos propusemos a fazer um trabalho, ele foi realizado, na minha opinião, com bastante sucesso. Não é? Então este concerto vai ter esse trabalho, esses originais dos compositores. Este concerto vai partir daquilo que aproxima um bocadinho mais à música da primeira metade do século XX, e nós vamos fazer assim uma espécie de pequena viagem, que vamos começar com alguns standards do Ellington, Ted Jones, etc. E depois vamos viajar até que chegamos a uma altura em que, na parte final do concerto, vamos tocar já a música original de amigos meus e de músicos conhecidos, eu acho eu, por este é o primeiro concerto no Centro de Artes? Não, este não é o primeiro. Este vai ser o segundo concerto no Centro de Artes. Pelas palavras do Bruno, infiro que vocês tenham grandes objetivos para a orquestra no futuro. Ou seja, pretendem chegar mais longe com esta orquestra de jazz? Há dois aspectos centrais. Um é efetivamente levar a orquestra a outros palcos, enaltecendo naturalmente o nome da cidade, dando trabalho aos músicos, mostrando a qualidade que nós temos aqui nesta área, porque realmente é muita. O outro aspecto é um aspecto de continuidade. Era muito interessante que daqui a uma década a orquestra pudesse estar cheia de jovens que vêm oriundos aqui das nossas periferias e termos um espaço onde músicos como eu, músicos de jazz e outros, possam realmente trabalhar com um nível alto. Não é? O Bruno fala dos jovens, o percurso também já leva algumas décadas, pelo menos julgo que 3 décadas levará o percurso que o Bruno tem. A Águeda tem evoluído muito em termos de qualidade na música e na interpretação da música nos vários, não só de jazz, mas também de outros géneros artísticos. Isto tem havido um crescendo que possibilita, por exemplo, que hoje a Águeda tenha, inclusivamente, uma diversidade nessa área, na área musical grande. Ou não? O que é que pensa disso? Pronto, nem sempre a maneira como se canalizam os espetáculos e as atividades, conseguem, enfim, chegar da melhor forma a toda a gente, mas também há muitos públicos. Né? Agora, no que diz respeito à criação de público para esta linguagem, para o jazz, à semelhança do que se passa em Coimbra, Estarreja, outras localidades que já têm as suas big bands, que têm escolas formadas, têm o regime homologado para os jovens poderem estudar jazz no conservatório, que é uma coisa que me parece bastante interessante nos tempos de hoje. Né? E que falta em Águeda? Sim, falta. Sim, poderia vir a existir, porque exatamente. Na última década realmente foram muitos os jovens que enverdaram por este caminho da música moderna e que mantendo as suas escolas clássicas, muitas vezes das bandas filarmónicas, mas que realmente estudam esta linguagem do jazz. Então, eles, com a orquestra, podia ser um ponto para trabalhar, mas também a formação desses jovens, se fosse feita cá, não é? Evitavam de ir para escolas noutras cidades. Isto entronca um pouco naquilo que a Pauta Humana tem procurado fazer nestes anos.
Ou seja, a Pauta Humana tem, de certa forma, tentado criar aqui um público novo, um público mais fiel ao jazz, que, por outro lado, possibilita também que haja um maior interesse por parte do público, da população mais jovem, até para poder dedicar-se um pouco mais ao jazz. É isso? De uma forma geral, quanto a mim, a cidade tem evoluído bem no que diz respeito às artes, não é? Mesmo com a construção de infraestruturas, com o convite até para agentes locais poderem trabalhar. No que diz respeito ao jazz, especificamente, eu vejo a Pauta Humana, vejo-nos um bocadinho assim como aquelas pessoas que começaram a abrir o caminho, digamos assim, e que venham mais. Mas sim, nós criámos o Festival de Jazz, que já tem 5 anos, que é o Pauta Jazz, que, infelizmente, por motivos da pandemia e tudo, este ano ficou adiado, mas eu espero que no futuro ele volte à cena, porque nós já conseguimos trazer à Águeda músicos de grande gabarito, digamos assim, nacional e internacional na área do jazz, e temos a consciência de que o festival tem um reconhecimento a nível nacional já bastante interessante. Portanto, nesse sentido, eu acho que fizeram 6 edições para já do Pauta Jazz. Sim. Portanto, nesse sentido, eu acho que o público para o jazz se tem vindo a fidelizar. Depois acontece que nós tentamos procurar ações de nos aproximarmos lá está, de alguns tipos de público específico. Não conseguimos fazer um trabalho abrangente e tornar o jazz, de repente, uma música acessível para toda a população, mas através de algumas ações, como, por exemplo, workshops direcionados aos alunos do Conservatório de Música de Águeda, como aconteceu recentemente, ou convidámos o Rui Eduardo Paes, um crítico de jazz com bastante relevância no país, para lançar aqui o seu livro. E, portanto, há assim uma série de ações de formação que eu acho que vão cada vez fidelizando mais o público. E depois os concertos, porque são bons e realmente, às vezes até nos apercebemos que vem mais gente de fora ver esses concertos quando eles acontecem do que... O que é outra vantagem, porque a produção de cultura também pode ser a promoção da nossa terra, do nosso concelho. Mas eu percebo que tem que haver um público mais alargado, ou um dos objetivos seja a criação de um público mais alargado. A Pauta Jazz tinha, precisamente para além dos concertos, também workshops e outro tipo de iniciativas. Sim, nós tentamos sempre realizar alguma coisa que acrescente características boas ao festival, sem ser apenas trazer os concertos. Portanto, sim, procuramos sempre criar uma exposição, como já fizemos, também sobre esta questão dos jazz bandistas, destes músicos que viveram cá na região, enfim, no século XX, até com documentos escritos, documentos muito interessantes, onde se prova realmente no papel a existência do swing, de uma certa acentuação, uma certa dicção a escrever que esses músicos usavam já em 1940. E pronto, e que nós cá estamos tanto tempo depois a fazer o não acha que para um género musical como o jazz, que é um género musical, digamos, um pouco mais para minorias, ou seja, não é de grande público, que não haveria necessidade, ou não haverá necessidade de o trazer para a rua, de uma maior divulgação, para que também possa ser mais entendido, tratando-se também de uma realidade que é Águeda ser uma terra relativamente pequena, relativamente às grandes cidades. Não haveria necessidade de ter uma ação mais pedagógica e mais junto da população para que fosse mais compreendido esse género musical? Eu acredito que isso passa pela formação dos jovens a até um curto prazo nesta área. Enfim, um jovem que queira estudar um pouco desta linguagem, efetivamente tem de sair da Águeda. Portanto, eventualmente procurar um professor particular, mas se quiser ter uma formação acreditada, não poderá fazê-lo. Se começarmos a formar jovens e se os segurarmos aqui na nossa cidade, com condições de trabalho boas, acho que esse é o caminho. Sobre levar o jazz à rua, sim, quanto mais eventos, até mesmo levá-los para a própria rua, não é? Concertos ao ar livre e tudo, eu acho que isso tudo ajuda a população, mas por outro lado também vejo que em termos nacionais
O jazz tem crescido bastante. Há festivais já com grandes dimensões dedicados ao jazz neste momento. Portanto, o sonho será trazer um pouco esse crescimento do jazz para a Águeda, é isso? Sim, há 10 anos não havia nenhum concerto de jazz, não se ouvia falar. Agora há pouco, mas já há qualquer coisa, não é? Os músicos estão-se a começar a formar, há muita gente que toca jazz, esta orquestra também é o sinal disso mesmo. E sim, mas eu acho que a qualidade do trabalho soa boa, as pessoas vão gostar. Há pessoas que vão ver os concertos de jazz, às vezes ainda com um certo estigma de que o jazz é aquele bebop, enfim, do Charlie Parker e de outros músicos, ou o hard bop, e têm uma noção de que o jazz é assim uma música improvisada um bocadinho dura de ser compreendida para o ouvido, e depois veem os concertos e o feedback que eu tenho é que, pá, afinal, isto é jazz, isto é muito agradável, isto é bom. Portanto, sinto que o jazz está a fundir com quase todas as áreas musicais, quase todos os géneros musicais que existem. E sexta-feira, então, é um convite para a população de Águeda comparecer no Centro de Artes. Sim, apareçam. As entradas são gratuitas? As entradas são gratuitas, portanto, não se deixem ficar em casa por ser gratuito, porque às vezes há aquelas pessoas que acham que têm que comprar o bilhete e reservá-lo para verem espetáculos bons. Não, este espetáculo é muito bom, é grátis porque, enfim, tem o apoio da autarquia. Não, para nós não faria muito sentido estarmos a cobrar bilhetes, nós queremos é que a população conheça o nosso trabalho. Claro. E vai ser, sem dúvida, um espetáculo bom. Eu deixo a questão que é, há quanto tempo é que a gente não escuta aqui na nossa região uma big band? Portanto, músicos com aquele código instrumental a tocar aquele género. Só isso já vai ser uma novidade. Depois acho que há muita gente também que tem familiares aqui, também podem chamar os primos, os amigos e tudo, mas também aqui com a ajuda aqui do vosso canal, se calhar também conseguimos captar mais público. Sim, esperemos que a Águeda também saiba aproveitar. Bruno Pinho, agradeço a sua presença no Plataforma Associativa. Sexta-feira, não esqueça, às 21h30, a Orquestra de Jazz de Águeda protagoniza um concerto no Centro de Artes de Águeda. As entradas são gratuitas, mas os bilhetes devem ser levantados até ao máximo de 2 por pessoa na bilheteira do CA. Desfruta do momento. O programa fica hoje por aqui. Não se esqueça que as instituições que nos estão mais próximas são as mais importantes para nós. É a elas que recorremos. Por isso, também precisam do nosso apoio. Obrigado por estar connosco. Voltaremos para a semana.